Já se sentiu como se estivesse lendo a Bíblia, mas as palavras simplesmente não saltassem das páginas para tocar sua alma? Já se perguntou se existe algo mais, uma profundidade oculta esperando para ser revelada? E se eu te dissesse que as palavras de Jesus, tão familiares para nós, contêm um segredo escondido, uma chave que abre portas para uma compreensão totalmente nova da sua fé e do seu propósito? E se eu te dissesse que esse segredo está ao alcance de todos nós, mas permanece oculto para aqueles que não estão dispostos a cavar um pouco mais fundo? Imagine por um momento que existe um poder transformador esperando para ser liberado em sua vida. Um poder que pode curar suas feridas, acalmar seus medos e guiar seus passos em direção a um futuro de paz e abundância. As palavras de Jesus são como um tesouro enterrado, esperando para ser descoberto por aqueles que têm a coragem de procurar. Elas são como um mapa que nos guia através das trevas da dúvida e da incerteza, revelando a luz da verdade e da esperança. Mas para desvendar esse segredo, precisamos ir além da leitura superficial e nos aventurar nas profundezas do significado, buscando a sabedoria que reside nas entrelinhas. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos nas palavras de Jesus, explorando seus ensinamentos mais profundos e descobrindo o segredo que pode transformar sua vida. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde você aprenderá a ler as Escrituras com novos olhos e a encontrar respostas para as perguntas mais profundas do seu coração. Existe um segredo oculto nas palavras de Jesus, um poder que poucos conhecem e que é capaz de transformar sua vida e sua realidade. Talvez você se pergunte, por que esse segredo permanece oculto para tantos? Por que apenas alguns conseguem desvendar seu poder transformador? A resposta está na nossa disposição de buscar a verdade com um coração aberto e uma mente receptiva. Muitos leem as palavras de Jesus com preconceitos e ideias pré-concebidas, impedindo-se de ver a mensagem em sua totalidade. Mas, se você está aqui hoje, é porque você é diferente. Você é um buscador da verdade, um peregrino da fé, alguém que está disposto a ir além do óbvio para encontrar a sabedoria que transforma vidas. Nos próximos minutos, vamos desvendar juntos esse segredo, explorando passagens bíblicas, analisando parábolas e refletindo sobre os ensinamentos de Jesus à luz da nossa própria experiência. Você descobrirá que as palavras de Jesus são mais do que apenas palavras. Elas são um convite para uma vida de propósito, paixão e poder. Se você está convencido de que Deus pode estar falando com você neste vídeo, fique até o final. E o que assistir a este vídeo até o fim significará para a sua vida. Significa que você terá acesso a um conhecimento profundo e transformador, capaz de mudar sua perspectiva sobre a fé e sobre o seu lugar no mundo. Significa que você estará mais preparado para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, sabendo que tem um poder interior capaz de superar qualquer obstáculo. Significa que você se sentirá mais conectado com Deus e com o seu propósito divino, vivendo uma vida de alegria, paz e abundância. Antes de começarmos o nosso estudo, eu te convido a comentar aqui embaixo a frase: a chave está em Jesus. Ao fazer isso, você estará declarando o seu compromisso com a sua fé e abrindo o seu coração para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para você. E não se esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la, espalhando a palavra de Deus e levando esperança para aqueles que estão perdidos e desesperados. Parabéns por fazer parte desta comunidade de fé e por usar o seu poder para fazer a diferença no mundo. Muitas pessoas usam este conteúdo como apoio espiritual, já que muitas não têm uma igreja por perto. Por isso, incentive-as a sempre comentar a frase
paz em Cristo, antes de iniciar cada estudo. E lembre-se, o penúltimo ensinamento de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção em sua vida. Agora, vamos começar o nosso estudo e desvendar juntos o segredo escondido nas palavras de Jesus. 1. A parábola do semeador. Desvendando os mistérios do coração. As palavras de Jesus, como sementes lançadas ao vento, encontram diferentes tipos de solo em nossos corações. A parábola do semeador, presente em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, revela a importância de prepararmos o terreno interior para que a mensagem divina possa germinar e produzir frutos abundantes. Assim como um agricultor cuidadoso, devemos estar atentos aos obstáculos que podem impedir o crescimento da semente, como a dureza do caminho, a superficialidade do solo rochoso e a presença de espinhos que sufocam a vida. Imagine, por um momento, que o seu coração é como um jardim. Que tipo de solo você tem cultivado? Há áreas endurecidas pela descrença e pela resistência à mudança? Há pedras de ressentimento e mágoa que impedem o crescimento da fé? Ou há espinhos de preocupação e ansiedade que sufocam a alegria e a paz? A chave para desvendar o segredo da parábola do semeador está em reconhecermos a nossa responsabilidade em preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir a mensagem, é preciso acolhê-la com humildade, fé e disposição para mudar. É preciso remover as pedras do caminho, arrancar os espinhos da preocupação e irrigar o solo com a água viva do Espírito Santo. Quando preparamos o nosso coração, a semente da palavra de Deus encontra um terreno fértil e produz frutos que permanecem para a vida eterna. Assim como a semente que cai em boa terra e produz 100, 60 e 30 vezes mais do que foi semeado, a mensagem de Jesus transforma as nossas vidas, capacitando-nos a viver em plenitude e a compartilhar o amor de Deus com o mundo. Mas como podemos aplicar essa parábola em nossa vida diária? Como podemos garantir que o nosso coração seja um terreno fértil para a palavra de Deus? A resposta está na prática da oração, na leitura das Escrituras, na comunhão com outros crentes e no serviço ao próximo. A oração nos conecta com a fonte da vida, permitindo que o Espírito Santo sonde o nosso coração e revele as áreas que precisam de cura e transformação. A leitura das Escrituras nos alimenta com a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé e nos guiando em nossos caminhos. A comunhão com outros crentes nos encoraja e nos fortalece, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. E o serviço ao próximo nos leva a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, amando e servindo aqueles que precisam de ajuda. Lembre-se, as palavras de Jesus são como sementes preciosas, carregadas de poder e potencial. Mas, para que essas sementes produzam frutos em sua vida, é preciso preparar o terreno do seu coração. Remova as pedras do ressentimento, arranque os espinhos da preocupação e regue o solo com a água viva do Espírito Santo. Ao fazer isso, você estará abrindo as portas para uma vida de propósito, paixão e poder, desvendando o segredo escondido nas palavras de Jesus e experimentando a plenitude da vida em Cristo. Imagine que você está caminhando por um jardim exuberante, cheio de flores e frutos de todas as cores e formas. Cada flor e cada fruto representa uma área da sua vida que foi transformada pela palavra de Deus. Você sente a alegria de ver o seu coração florescer, produzindo frutos de amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que preparam o seu coração para receber a sua palavra. Não perca a oportunidade de transformar a sua vida.
Comece hoje mesmo a preparar o seu coração, abrindo-se para a ação do Espírito Santo e permitindo que as palavras de Jesus germinem e produzam frutos abundantes em sua vida. Lembre-se, o segredo está em você. 2. O bom samaritano, um espelho da compaixão divina. A parábola do bom samaritano, narrada por Jesus em Lucas 10, 25, 37, transcende a simples lição de ajudar o próximo e revela um segredo profundo sobre a natureza da compaixão divina. Um homem, vítima de violência, é deixado à beira da estrada, ignorado por líderes religiosos, até que um samaritano, considerado um estrangeiro desprezado, demonstra amor e cuidado incondicionais. Imagine-se no lugar daquele homem ferido, abandonado à própria sorte. A dor física é intensa, mas a dor da rejeição e do abandono é ainda maior. Você se sente invisível, esquecido, sem esperança. De repente, surge alguém que se importa, que se aproxima com compaixão e oferece ajuda sem esperar nada em troca. O bom samaritano não é apenas um exemplo de bondade humana. Ele é um reflexo do amor de Deus por nós. Assim como o samaritano se compadeceu do homem ferido, Deus se compadece de nós em nossas fraquezas e sofrimentos. Ele não nos ignora, não nos abandona, mas se aproxima com amor e nos oferece cura e restauração. O segredo revelado nesta parábola é que a verdadeira religião não se resume a rituais e cerimônias, mas a um coração compassivo que se preocupa com o próximo. Jesus nos convida a ir além das nossas diferenças e preconceitos, a enxergar a humanidade em cada pessoa e a estender a mão a quem precisa de ajuda. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos nos tornar verdadeiros bons samaritanos em um mundo marcado pela violência, pela injustiça e pela indiferença? A resposta está em abrir os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor, em exercitar a empatia e em agir com amor e compaixão. Podemos começar prestando atenção às pessoas que sofrem em silêncio, oferecendo um sorriso, uma palavra de encorajamento ou um simples gesto de bondade. Podemos nos envolver em projetos sociais que visam ajudar os mais necessitados, doando tempo, recursos ou talentos. Podemos defender os direitos dos oprimidos e lutar por um mundo mais justo e igualitário. Lembre-se, o amor de Deus é como um rio que transborda, inundando tudo ao seu redor. Quando abrimos o nosso coração para esse amor, somos capacitados a amar e a servir o próximo, tornando-nos instrumentos da graça divina na terra. Imagine que você está caminhando por uma rua escura e encontra alguém que precisa de ajuda. Você hesita por um momento, pensando nas suas próprias preocupações e responsabilidades. Mas, de repente, você se lembra da parábola do bom samaritano e sente um impulso irresistível de agir. Você se aproxima da pessoa, oferece ajuda e a acompanha até um lugar seguro. Ao fazer isso, você sente uma alegria profunda e inexplicável, sabendo que fez a diferença na vida de alguém. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que seguem o exemplo do bom samaritano. Uma vida de propósito, significado e alegria, marcada pelo amor e pela compaixão. Não perca a oportunidade de transformar o mundo ao seu redor. Comece hoje mesmo a praticar a compaixão, abrindo o seu coração para as necessidades do próximo e tornando-se um instrumento da graça divina na terra. Lembre-se, o segredo está em amar. 3. O sal da terra e a luz do mundo. Desperte o sabor e o brilho divino em você. Em Mateus 5, 13 e 16, Jesus declara que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Essa poderosa metáfora revela um segredo sobre o nosso papel como cristãos.
somos chamados a influenciar positivamente o mundo ao nosso redor, preservando-o da corrupção e iluminando-o com a verdade e o amor de Deus. Imagine um mundo sem sal, sem sabor, sem graça. Imagine uma escuridão densa, sem um raio de luz para guiar os passos. Essa é a realidade que enfrentaríamos se os cristãos se tornassem insípidos e apagados, perdendo a sua capacidade de influenciar o mundo. O sal, na antiguidade, era um elemento essencial para preservar os alimentos da deterioração. Assim como o sal, somos chamados a preservar os valores morais e espirituais da sociedade, combatendo a corrupção, a injustiça e a imoralidade. A luz, por sua vez, dissipa a escuridão, revelando o caminho e iluminando a verdade. Assim como a luz, somos chamados a irradiar o amor de Deus, testemunhando a sua graça e revelando a sua verdade ao mundo. O segredo revelado nessas palavras de Jesus é que cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar na transformação do mundo. Não importa a nossa idade, a nossa profissão ou a nossa condição social, todos somos chamados a ser sal e luz, influenciando positivamente as pessoas ao nosso redor. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos nos tornar verdadeiros sal da terra e luz do mundo em um mundo cada vez mais corrompido e obscurecido? A resposta está em vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, em praticarmos a justiça, a bondade e a verdade em todas as áreas da nossa vida. Podemos começar sendo honestos e íntegros em nossos negócios, recusando-nos a participar de esquemas fraudulentos ou práticas desonestas. Podemos ser gentis e compassivos com as pessoas ao nosso redor, oferecendo ajuda e apoio a quem precisa. Podemos defender os direitos dos oprimidos e lutar por um mundo mais justo e igualitário. Lembre-se, o sal perde o seu sabor quando se mistura com outras substâncias e a luz se apaga quando é escondida sob um cesto. Da mesma forma, perdemos a nossa capacidade de influenciar o mundo quando nos conformamos com os seus padrões e valores, escondendo a nossa fé e renunciando aos nossos princípios. Imagine que você está caminhando por uma cidade escura e, de repente, encontra uma pequena vela acesa. A chama da vela é fraca, mas é suficiente para iluminar o seu caminho e mostrar-lhe a direção certa. Ao seguir a luz da vela, você encontra outras pessoas que também estão buscando a verdade e a esperança. Juntos, vocês formam uma comunidade de luz, irradiando o amor de Deus e transformando a escuridão ao seu redor. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que são sal da terra e luz do mundo. Uma vida de propósito, significado e impacto, marcada pela presença de Deus e pela transformação do mundo. Não perca a oportunidade de fazer a diferença. Comece, hoje mesmo, a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, irradiando o seu amor e transformando o mundo ao seu redor. Lembre-se, o segredo está em brilhar. 4. Buscai. Primeiro o reino de Deus, a chave para uma vida abundante. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina um princípio fundamental para uma vida de paz, propósito e provisão divina. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa poderosa revela um segredo sobre a prioridade que devemos dar a Deus em nossas vidas. Imagine um jardim exuberante, cheio de flores e frutos de todas as cores e formas. Esse jardim representa a sua vida, com todas as suas áreas: família, trabalho, saúde, finanças, relacionamentos. Agora, imagine que você está tentando cuidar desse jardim sozinho, sem a ajuda de ninguém. Você se sente sobrecarregado, exausto, incapaz de dar conta de tudo. De repente, surge alguém que se oferece para ajudá-lo. Essa pessoa é um jardineiro experiente que conhece todos os segredos do cultivo e da colheita. Ele lhe ensina a
Priorizar as tarefas mais importantes, a cuidar do solo, a regar as plantas e a proteger o jardim de pragas e doenças. Ao seguir as orientações do jardineiro, o seu jardim começa a florescer e a produzir frutos abundantes. O reino de Deus é como esse jardineiro experiente que nos ensina a priorizar as coisas que realmente importam na vida. Quando buscamos em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, Ele assume o controle da nossa vida e nos guia em todos os nossos caminhos. Ele nos ajuda a tomar as decisões certas, a superar os obstáculos e a alcançar os nossos objetivos. O segredo, revelado nessas palavras de Jesus, é que a chave para uma vida abundante não está em acumular bens materiais, em buscar o sucesso profissional ou em satisfazer os nossos próprios desejos. A verdadeira abundância está em ter um relacionamento íntimo com Deus, em conhecer a sua vontade e em viver de acordo com os seus princípios. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em um mundo tão materialista e individualista? A resposta está em dedicar tempo para orar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus e servir ao próximo. Podemos começar reservando alguns minutos todos os dias para conversar com Deus, agradecendo-lhe pelas suas bênçãos e pedindo a sua orientação. Podemos ler a Bíblia com atenção, buscando compreender os ensinamentos de Jesus e aplicando-os em nossa vida diária. Podemos meditar na palavra de Deus, refletindo sobre o seu significado e buscando a sua revelação para as nossas vidas. E podemos servir ao próximo, amando e ajudando aqueles que precisam de ajuda. Lembre-se, Deus não está interessado em apenas uma parte da sua vida. Ele quer ter o controle de tudo. Quando você entrega a sua vida a Ele e o coloca em primeiro lugar, Ele promete cuidar de todas as suas necessidades, suprindo tudo o que você precisa para viver uma vida de paz, propósito e abundância. Imagine que você está navegando em um barco em alto mar. De repente, surge uma tempestade e as ondas começam a sacudir o barco violentamente. Você se sente desesperado, com medo de afundar. Mas, de repente, você se lembra da promessa de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você se ajoelha e começa a orar, pedindo a ajuda de Deus. No mesmo instante, a tempestade começa a se acalmar e o sol volta a brilhar. Você sente a paz de Deus invadindo o seu coração, sabendo que Ele está no controle da sua vida. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, uma vida de paz, segurança e provisão divina, mesmo em meio às tempestades da vida. Não perca a oportunidade de experimentar essa abundância. Comece hoje mesmo a buscar a Deus em primeiro lugar, entregando a sua vida a Ele e confiando em suas promessas. Lembre-se, o segredo está em priorizar. 5. A ovelha perdida. O incomparável amor que busca incansavelmente. Em Lucas 15:3-7, Jesus compartilha a parábola da ovelha perdida, uma história que revela um segredo profundo sobre o amor incondicional e persistente de Deus por cada um de nós. Um pastor, possuindo 100 ovelhas, ao perceber que uma se perdeu, deixa as 99 em segurança para buscar incansavelmente a única que se desviou. Visualize um vasto campo onde um rebanho de 100 ovelhas pasta tranquilamente sob o olhar atento do pastor. De repente, uma ovelha, distraída ou curiosa, se afasta do grupo e se perde na imensidão do campo. O pastor, ao perceber a falta da ovelha, não hesita em deixar as 99 em segurança e partir em busca daquela que se perdeu. Ele enfrenta terrenos acidentados, florestas densas e rios caudalosos, sem desistir da busca. Sua preocupação e amor pela ovelha perdida o impulsionam a superar todos os obstáculos.
Finalmente, ao encontrar a ovelha, ele a carrega de volta para o rebanho, celebrando com alegria a sua recuperação. O segredo revelado nesta parábola é que o amor de Deus por nós é incomparável e inabalável. Assim como o pastor que busca incansavelmente a ovelha perdida, Deus nos busca quando nos desviamos do seu caminho, quando nos perdemos em nossos erros e pecados. Ele não desiste de nós, não nos abandona, mas nos ama com um amor que vai além da nossa compreensão. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos nos lembrar do amor de Deus quando nos sentimos perdidos, distantes ou desanimados? A resposta está em reconhecer a nossa necessidade de Deus, em nos humilharmos diante dele e em buscarmos o seu perdão e a sua graça. Podemos começar confessando os nossos pecados e erros, pedindo a Deus que nos perdoe e nos ajude a voltar ao seu caminho. Podemos orar com sinceridade, buscando a sua orientação e o seu consolo. Podemos ler a Bíblia com atenção, buscando conhecer a sua vontade e a sua verdade. E podemos nos conectar com outros crentes, buscando apoio e encorajamento em nossa jornada espiritual. Lembre-se, Deus não se importa com o seu passado, com os seus erros ou com os seus pecados. Ele se importa com o seu presente e com o seu futuro. Ele quer te perdoar, te curar e te restaurar, te transformando em uma nova criatura em Cristo Jesus. Imagine que você está caminhando em uma noite escura e fria, sentindo-se perdido e sozinho. De repente, você vê uma luz brilhando ao longe. Ao se aproximar da luz, você percebe que é a luz do amor de Deus que está te chamando de volta para casa. Você corre em direção à luz e é recebido com abraços e beijos de alegria. Você sente o amor de Deus te envolvendo, te aquecendo e te transformando. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que se sentem perdidos. O amor incondicional e persistente de Deus, que busca incansavelmente cada um de nós até nos encontrar e nos trazer de volta para o seu rebanho. Não perca a esperança. Não desista de buscar a Deus. Lembre-se, Ele te ama e está esperando por você de braços abertos. O segredo está em retornar. 6. A porta estreita, escolhendo o caminho da vida eterna. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus nos apresenta uma escolha crucial. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Essa metáfora impactante revela um segredo sobre a necessidade de renunciarmos aos nossos próprios desejos e seguirmos a vontade de Deus para alcançarmos a vida eterna. Imagine duas estradas, uma larga e espaçosa, repleta de atrativos e prazeres, onde muitos caminham despreocupadamente, e outra estreita e difícil, com obstáculos e desafios, onde poucos se aventuram. A estrada larga representa o caminho da destruição, onde os prazeres momentâneos e os desejos egoístas nos afastam de Deus e nos conduzem à morte espiritual. A estrada estreita representa o caminho da vida eterna, onde a renúncia, a obediência e o amor a Deus nos aproximam dele e nos conduzem à plenitude. O segredo revelado nessas palavras de Jesus é que a escolha entre essas duas estradas é fundamental para o nosso destino eterno. Não podemos seguir os nossos próprios caminhos e esperar alcançar a vida eterna. É preciso renunciarmos aos nossos desejos egoístas, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, carregando a nossa cruz a cada dia. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos escolher a porta estreita e seguir o caminho difícil que conduz à vida eterna? A resposta está em buscarmos a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, em obedecermos aos seus mandamentos e em amarmos a Ele acima de todas as coisas.
Podemos começar orando com sinceridade, pedindo a Deus que nos revele a sua vontade e nos dê forças para segui-la. Podemos ler a Bíblia com atenção, buscando conhecer os seus mandamentos e os seus princípios. Podemos nos conectar com outros crentes, buscando apoio e encorajamento em nossa jornada espiritual. E podemos praticar a renúncia, abrindo mão dos nossos próprios desejos e prazeres para agradar a Deus. Lembre-se, seguir a porta estreita nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldade, de tentação e de desânimo. Mas Jesus nos promete que Ele estará conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos capacitando a vencer todos os obstáculos. Imagine que você está caminhando pela estrada larga, desfrutando dos prazeres e atrativos que ela oferece. De repente, você percebe que está se sentindo vazio, infeliz e distante de Deus. Você decide voltar atrás e procurar a porta estreita. Ao encontrá-la, você percebe que é preciso se curvar, se humilhar e se despojar de tudo o que te impede de passar por ela. Com a ajuda de Deus, você consegue passar pela porta estreita e começa a seguir o caminho difícil que conduz à vida eterna. Ao longo do caminho, você encontra outros viajantes que também estão buscando a Deus. Juntos, vocês se apoiam, se encorajam e se ajudam a perseverar até o fim. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que escolhem a porta estreita. Uma vida de propósito, significado e alegria, marcada pela presença de Deus e pela certeza da vida eterna. Não tenha medo de renunciar aos seus próprios desejos e de seguir a vontade de Deus. Lembre-se, o caminho pode ser difícil, mas a recompensa é incomparável. O segredo está em escolher. 7. A videira verdadeira, conectados à fonte da vida. Em João 15, 1-17, Jesus se declara a videira verdadeira e nos convida a sermos os ramos, permanecendo nele para produzirmos frutos abundantes. Essa metáfora revela um segredo sobre a nossa dependência de Cristo para vivermos uma vida frutífera e agradável a Deus. Imagine uma videira exuberante com ramos verdes e carregados de frutos saborosos. A seiva da videira flui através dos ramos, nutrindo-os e permitindo que produzam frutos. Agora, imagine que um dos ramos é cortado da videira. O que acontece? O ramo seca, murcha e morre, incapaz de produzir qualquer fruto. Jesus é a videira verdadeira, a fonte da vida, e nós somos os ramos. Assim como o ramo precisa estar conectado à videira para receber a seiva e produzir frutos, nós precisamos estar conectados a Jesus para receber a sua vida e produzirmos frutos de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O segredo revelado nessas palavras de Jesus é que não podemos viver uma vida cristã autêntica e frutífera sem estarmos conectados a Ele. Não podemos confiar em nossas próprias forças, em nossa própria sabedoria ou em nossos próprios recursos. Precisamos nos humilhar diante de Jesus, reconhecer a nossa dependência dele e buscá-lo em todos os momentos. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos permanecer conectados a Jesus e produzir frutos que glorifiquem o seu nome? A resposta está em cultivarmos um relacionamento íntimo com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação na Palavra de Deus e da comunhão com outros crentes. Podemos começar reservando alguns minutos todos os dias para conversar com Jesus, agradecendo-lhe por seu amor e pedindo a sua orientação. Podemos ler a Bíblia com atenção, buscando conhecer a sua vontade e os seus ensinamentos. Podemos meditar na Palavra de Deus, refletindo sobre o seu significado e aplicando-a em nossa vida diária. E podemos nos conectar com outros crentes, buscando apoio, encorajamento e comunhão em nossa jornada espiritual.
Lembre-se, permanecer em Jesus nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldade, de tentação e de desânimo. Mas Jesus nos promete que Ele estará conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos capacitando a vencer todos os obstáculos. Imagine que você é um ramo de uma videira conectado a Jesus. A seiva da videira flui através de você, nutrindo-o e permitindo que você produza frutos saborosos. De repente, surge uma tempestade e o vento começa a sacudir a videira violentamente. Você se sente fraco, com medo de ser arrancado da videira. Mas, ao se agarrar firmemente a Jesus, você sente a sua força te sustentando e te protegendo. A tempestade passa e você continua conectado a Jesus, produzindo frutos ainda mais abundantes do que antes. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que permanecem nele. Uma vida de propósito, significado e alegria, marcada pela sua presença e pela produção de frutos que glorificam o seu nome. Não se desconecte de Jesus. Lembre-se, Ele é a fonte da vida e sem Ele nada podemos fazer. O segredo está em permanecer. 8. O maior mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, 36, 40, um fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa resposta poderosa revela um segredo sobre a essência do cristianismo. O amor a Deus e o amor ao próximo são os pilares de toda a nossa fé. Imagine uma casa construída sobre dois pilares sólidos. Essa casa representa a nossa vida cristã. Se um dos pilares for removido, a casa desmoronará. Da mesma forma, se faltar o amor a Deus ou o amor ao próximo, a nossa vida cristã perderá o seu sentido e propósito. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento significa entregar a Ele o nosso ser por completo, dedicando-lhe o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos recursos. Significa adorá-lo com sinceridade, obedecer aos seus mandamentos e buscá-lo em todos os momentos. Amar o próximo como a nós mesmos significa tratar as outras pessoas com respeito, compaixão e bondade. Significa ajudar aqueles que precisam de ajuda, perdoar aqueles que nos ofendem e amar até mesmo os nossos inimigos. O segredo revelado nessas palavras de Jesus é que o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, e não podemos amar o nosso próximo sem amar a Deus. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo, e o amor ao próximo é uma expressão do nosso amor a Deus. Mas como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? Como podemos amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos? A resposta está em buscarmos a Deus em primeiro lugar, permitindo que o seu amor nos transforme e nos capacite a amar as outras pessoas. Podemos começar orando com sinceridade, pedindo a Deus que nos encha do seu amor e nos ajude a amar as outras pessoas como Ele nos ama. Podemos ler a Bíblia com atenção, buscando conhecer os seus mandamentos e os seus exemplos de amor. Podemos meditar na palavra de Deus, refletindo sobre o seu significado e aplicando-a em nossa vida diária. E podemos praticar atos de amor e bondade para com as outras pessoas, oferecendo ajuda, perdão e compaixão. Lembre-se, o amor é a marca distintiva dos discípulos de Jesus. É através do nosso amor que o mundo conhecerá que somos seus seguidores. Imagine que você está caminhando por uma rua e encontra alguém que precisa de ajuda. Você tem duas opções: ignorar a pessoa e seguir o seu caminho, ou parar para ajudá-la.
Se você ama a Deus de todo o coração, você escolherá parar e ajudar a pessoa, demonstrando o amor de Deus através de suas ações. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que amam a Deus e ao próximo. Uma vida de propósito, significado e alegria, marcada pela presença de Deus e pelo impacto positivo na vida das outras pessoas. Não se esqueça do maior mandamento. Lembre-se, o amor é a essência do cristianismo e é através do nosso amor que o mundo conhecerá a Jesus. O segredo está em amar. Parabéns! Você chegou ao final desta jornada de descoberta, desvendando o segredo escondido nas palavras de Jesus. Sinta-se especial e importante, pois pouquíssimas pessoas têm a perseverança e a sede de conhecimento para chegar ao final de um estudo tão profundo como este. Você é um escolhido, um buscador da verdade, um peregrino da fé. Agora, para demonstrar o seu compromisso com a sua transformação e para que eu possa reconhecer os nomes dos escolhidos que chegaram ao final desta jornada, eu te convido a comentar aqui embaixo a frase: "As palavras de Jesus transformaram a minha vida." Ao fazer isso, você estará declarando ao mundo que as palavras de Jesus tocaram o seu coração e que você está disposto a viver de acordo com os seus ensinamentos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Ao fazer isso, você estará espalhando a semente da verdade e ajudando outras pessoas a desvendarem o segredo escondido nas palavras de Jesus. A assinatura de canais como este é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e levando a mensagem do Evangelho a um número cada vez maior de pessoas. Muitas pessoas não se inscrevem em canais como este por preguiça, por desinteresse ou por falta de compromisso com a sua fé. Mas você é diferente. Você é um guerreiro da luz, um instrumento nas mãos de Deus, alguém que está disposto a usar o seu poder para fazer a diferença no mundo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo e a ativar o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Ao fazer isso, você estará fortalecendo a nossa comunidade de fé e nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho a um número cada vez maior de pessoas. Por que é tão importante se inscrever e compartilhar vídeos como este? Porque o mundo precisa da mensagem de esperança, amor e salvação que encontramos nas palavras de Jesus. Porque muitas pessoas estão perdidas, confusas e desesperadas, buscando respostas para as suas perguntas e soluções para os seus problemas. Porque o Evangelho é a única esperança para um mundo em crise. Por que você se sentiria culpado ou envergonhado se não estivesse inscrito em nosso canal? Porque você estaria perdendo a oportunidade de aprender, crescer e se conectar com outros crentes. Porque você estaria negando a sua fé e se omitindo diante da necessidade do mundo. Porque você estaria deixando de usar o seu poder para fazer a diferença. Por que você se sentiria orgulhoso se estivesse inscrito em nosso canal? Porque você estaria fazendo a sua parte para levar a mensagem do Evangelho a um número cada vez maior de pessoas. Porque você estaria fortalecendo a nossa comunidade de fé e nos ajudando a produzir conteúdo de qualidade. Porque você estaria demonstrando o seu amor a Deus e o seu compromisso com a sua obra. Eu te convido a continuar assistindo aos vídeos em nosso canal para manter a sua chama acesa e para se aprofundar ainda mais no conhecimento das Escrituras. Lembre-se, o conhecimento é poder, e quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais preparado você estará para enfrentar os desafios da vida e para viver de acordo com a sua vontade. E agora, antes de encerrarmos este vídeo, eu te convido a ficar em silêncio por alguns minutos, aproveitando a oportunidade para dedicar algumas palavras de louvor e agradecimento ao Senhor pelo dia de hoje e por tudo o que Ele tem feito por você.
Não pause o vídeo até que ele termine, para não cortar a conexão com o Espírito Santo e para receber a bênção final que Deus tem reservada para você. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém.